Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você acompanha sempre a gente de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, com personalidades da cidade, da região e do país, passando aqui pela nossa bancada para debater, discutir, aprofundar com você os assuntos, os temas, né? A pauta aqui da nossa região metropolitana e os assuntos de interesse nacional também. Sempre ao vivo, 1h30 da tarde, e a reprise do nosso Ponto de Vista você normalmente acompanha às 20 horas, né? Às 8 da noite. E nesse período de transmissões dos jogos da Unisanta, aqui pela Santa Cecília TV, você vai acompanhar a nossa reprise a partir das 7h30 da noite, 19h30, portanto. Assunto interessante, a gente já queria ter debatido, já queria ter discutido, desenvolvido aqui com você há um bom tempo, não é? Que é esta polêmica que envolve o transporte individual, não é? A questão dos taxistas e os aplicativos, não é, que fazem a concorrência, fazem um serviço paralelo e que, em tese, vieram para cobrir aí um espaço que, teoricamente, teria sido deixado pelos taxistas, em questão de qualidade, atendimento, enfim. Nós vamos aproveitar esse espaço importante nesta quarta-feira aqui no Ponto de Vista para debater, para discutir exatamente esse assunto. Está com a gente aqui o Daniel Velasco Bedoya, Daniel que é diretor-geral do Cabify. Cabify é um aplicativo mais recente, né? Todo mundo está acostumado com o Uber, na verdade, né? Mas existem outros aplicativos que fazem esse serviço, né? Que são concorrentes, e o Cabify chegou a Santa questão de 30 dias, já está há 3, 4 anos, um pouco mais, 5 anos aproximadamente, em São Paulo, capital, né? Na América do Sul, em vários países, na Europa, enfim. E o Daniel está aqui representando o aplicativo para a gente colocar em discussão, em debate, essa questão. Tudo bem? Prazer revê-lo, Daniel. Prazer. Obrigado pelo convite. Muito bem. Conosco lá na esquerda, minha, né? À sua direita aí, que está acompanhando pela televisão, mais uma vez o nosso companheiro advogado e nosso comentarista habitual, Esmeraldo Tarquínio Neto. Tudo bem, né, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar, Daniel, Samuel, Marcos, uma satisfação estar aqui com vocês. O Samuel, anunciado aí pelo Esmeraldo, Samuel Fonseca preside o Sinditax, Sindicato dos Taxistas aqui da nossa região metropolitana, os taxistas que bateram de frente na questão do Uber, na questão dos aplicativos, exigindo medidas aí por parte da prefeitura, tomada de posição. Essa tomada de posição veio, enfim, houve a proibição, a Câmara aprovou também, e fica a questão polêmica de como fiscalizar essa atuação dos aplicativos e os problemas, as dificuldades causadas aos taxistas em geral, né? Samuel, tudo bem? Prazer também tê-lo aqui. Tudo bem, o prazer é meu. Quero cumprimentar quem está assistindo a gente em casa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a gente aqui pela participação. E o Marcos Santana atento mais uma vez, lá na ponta, às redes sociais, a nossa participação, as nossas transmissões e a sua interação com a gente aqui, né, Santana? Tudo bem? Tudo bem, agradecer a presença do Esmeraldo, do Daniel, do Samuel e esclarecer que esse debate só não foi possível antes porque nós convidamos, entramos em contato com o pessoal do Uber, mas eles não retornaram nossas solicitações para promover esse debate que é tão importante, que afeta diretamente a vida do cidadão de Santos e do Brasil de modo geral. Quero cumprimentar você em especial que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, eu acho que todo mundo aqui, de uma maneira ou de outra, já usou aí um aplicativo mais comum, mais famoso na cidade, aqui é o Uber, que não está na mesa. O Santana explicou muito bem o motivo pelo qual eles não estão participando conosco aqui, pessoal do Uber, né? Já andou de Uber alguma vez hoje, Merão? Ou de algum aplicativo? Já andei, eu usei aqui muito táxi na cidade, quando eu tinha um trabalho, não havia alternativa de outro meio de transporte coletivo. Usei muito táxi, usava táxi de manhã e à tarde para voltar para ir para o trabalho e voltar para casa. E hoje uso também o táxi eventualmente, mas Uber e o Cabify uso constantemente. Santana também, né? Eu uso Uber, ainda não tive a oportunidade cuidado com o que está falando aí, está proibido aqui na cidade, né? Vê lá. Bom, todo mundo já usou, evidentemente, há uma proibição, mas uma dificuldade imensa, né, de haver essa fiscalização e acaba para o usuário, o Samuel vai explicar isso depois, essa dificuldade toda que os taxistas têm, né? Acaba para o usuário sendo mais barato você usar ainda o Uber ou agora o Cabify que está chegando, eu não sei se a maneira de atuar vai ser a mesma, enfim. Primeiro explica para a gente, aí, o Daniel,
O que é o aplicativo Cabify? Como é que ele surgiu e como é que ele chegou aqui ao Brasil e ao estado de São Paulo, aqui a região metropolitana da Baixada Santista, e há quanto tempo faz isso tudo? Tá certo. A Cabify ela começou em 2011. Nosso foco sempre foi o transporte executivo. Inclusive, o nosso slogan era "Consiga um chofer particular através de um aplicativo". Tá? Então, a gente trabalhou desde o início da operação, na época, em Madrid, com foco de transporte corporativo. Logo depois, a gente vem para a América Latina, principalmente pela necessidade da região em transporte. Né? Então, as primeiras cidades lançadas foram Lima, Santiago e Cidade do México. Para quem já esteve em Lima e Cidade do México, tem uma complexidade super grande de transporte nas duas cidades. Dá para destacar, por exemplo, Lima, uma cidade com 200 mil taxistas, mas mais de 100 mil deles são taxistas clandestinos, com nível de qualidade super baixo. Inclusive, são cidades que a gente nem entra em discussão com preço. Né? São cidades com preço muito baixo de transporte e o nosso diferencial sempre foi qualidade. E no ano passado a gente teve um investimento de 120 milhões de dólares por um grande grupo chamado Rakuten, é um grupo japonês, com um foco muito grande para a expansão na América Latina. Até pelo potencial que a região tem e as dificuldades de mobilidade urbana em grandes centros populacionais aqui no continente. No Brasil a gente lança no ano passado, a primeira cidade foi São Paulo. Então São Paulo a gente deve fazer um ano agora no próximo mês, em junho. Logo depois a gente lança Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, que seria o primeiro ciclo de entrada dentro do país. E recentemente a gente lançou Santos, Campinas, Curitiba e Brasília. É legal trazer um pouco diferencial nosso, né? A gente é comparado com nossos concorrentes, mas a gente sempre trabalhou no modelo de trabalho Cabify próximo a órgãos reguladores. Então a gente chega no Brasil uma vez que começou a se discutir da temática na Prefeitura de São Paulo, inclusive no final de 2015 já tinha discussão desde regularização de aplicativos para táxis, mas também novos modelos de transporte. A gente lança em São Paulo como o primeiro aplicativo regularizado pela Prefeitura de São Paulo. Em Porto Alegre, recentemente, também é o primeiro aplicativo a se regulamentar. E nas outras cidades a gente tem uma discussão muito próxima junto aos órgãos reguladores para trazer um modelo que seja interessante para a discussão de mobilidade da cidade. São Paulo não há proibição? Não. Na verdade, Nem Uber, existe... nem Cabify, nada? Não, existe uma regulamentação criada. Uma regulamentação? Exato. Porto Alegre também. E no caso até global, né? A gente esteve junto na construção da regulamentação em Madrid, em Santiago, em Bogotá, em Buenos Aires. Por exemplo, em Buenos Aires a Cabify é habilitada a operar, enquanto isso o Uber não. Porque a gente tem um modelo onde a gente não traz simplesmente a Cabify opera desta maneira, tanto em modelo fiscal, regulatório, etc. E ela deve exigir que tenha uma mudança regulamentar por isso. Não. A gente entra, entende como que está o contexto atual, inclusive até nível tecnológico de prefeituras e de mercado, e se adequa. Basicamente, a gente se adequa ao que está sendo criado para trazer a mobilidade. Então, hoje, Brasil é das maiores operações nossas. Desde que a gente chegou no Brasil, a gente tem crescido num ritmo de mais de 70% mês a mês em viagens. O nosso grande diferencial é qualidade e segurança, isso desde o início da operação nossa. Então, isso vem desde a entrada de motoristas parceiros, mas também de controles no dia a dia que a gente tem. E, recentemente, a gente divulgou um recente investimento de outros 200 milhões de dólares para trazer para o Brasil ainda nesse ano. Principalmente para consolidar ainda mais a questão de mobilidade e transporte nesses grandes centros que a gente já opera. Esse investimento quem faz? O próprio Cabify? A gente tem diversos fundos americanos, do Oriente, no caso do Japão, e alguns europeus. E esse fundo ele vem para o desenvolvimento da operação aqui no país. Muito bem. O Samuel Fonseca representa os taxistas, representa o sindicato aqui. Agora, você percebe, né, Samuel? Evidentemente, né? Você tinha como concorrente o Uber, agora tem o concorrente do concorrente, que é o Cabify, e é possível que venha o concorrente do concorrente do concorrente, porque eu já ouvi um anúncio em São Paulo falando sobre um outro aplicativo que vem por aí, enfim. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, né, para discutir um pouco, colocar aí a posição dos taxistas anteriormente com relação à questão do Uber, né, que acabou sendo proibido aqui na cidade e que causa na visão de vocês, não sei se continua sendo aí da mesma forma, na mesma posição de vocês, né, uma concorrência desleal, é isso? A concorrência totalmente desleal. Esse aplicativo ele trabalha em Santos hoje através de liminares judiciais.
ele não está legalizado na cidade de Santos. E o que fique bem claro também é que o taxista ele nunca foi contra a tecnologia. Antes de qualquer aplicativo desses aparecer aqui no Brasil, o sistema de táxi ele já vinha se adequando e passou a fazer uso de aplicativos, até para dar uma maior agilidade e um atendimento melhor. Então eu acho muito estranho quando você fala em legalidade, que eu posso enumerar aqui dezenas de leis, de artigos de leis que pautam que esse serviço ele é totalmente irregular. Nós temos hoje uma discussão em Brasília, que já passou pela Câmara dos Deputados e está agora indo ao Senado, que regulamenta isso tudo. E, por incrível que pareça, as pessoas se posicionam contra essa lei, o que é estranho. Quem é que não gosta de andar dentro das regras, dentro da lei? Se você quer andar à margem da lei, é algo que causa muita estranheza e insegurança para a população. Então, essa lei, esse projeto que está em Brasília, ele regulamenta e coloca, para falar bem popularmente, a casa em ordem. Esse projeto, basicamente, ele se sustenta de que maneira, de que forma, o que é que diz o projeto, quais são os pontos mais interessantes que a gente pudesse passar aí para o telespectador? O projeto de lei 5587 de 2016, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele coloca praticamente condições iguais, o taxista e essa outra plataforma. Ele deixa a cargo do Poder Público Municipal, que, aliás, a Constituição ela já fala isso, que o Poder Público Municipal ele que dite as regras e as diretrizes que esse serviço deve tomar. Então, o projeto ele se baseia fundamentalmente nisso. Muito bem. Esmeraldo, pois não, polêmica colocada aí faz tempo, né? Sim, faz algum tempo. Eu primeiro queria destacar uma coisa, Sim. Edgar. O fato de termos aqui o Sinditaxi e o Cabify num debate. Quer dizer, numa conversa, quer dizer, cada um sabe o seu papel, cada um dos elementos aqui da mesa sabe o seu papel. E isso é muito positivo, porque quem vai ganhar com isso é a sociedade, sem dúvida nenhuma. Então, o ponto de vista está, mais uma vez, de parabéns por trazer esse tema, que é um tema que interessa a toda a sociedade. Assim, o que me parece assim, eu acho que o que tem que ser levado em conta é o conceito, é a evolução, o conceito é a evolução que a sociedade propõe quando surge um tema como esse. Eu já tive a oportunidade de usar serviço de táxis em outras cidades, em outros países, e ultimamente, nas últimas oportunidades que eu tenho tido de usar esse tipo de serviço fora do Brasil, tenho utilizado ou táxi ou Uber ou Qualify. E assim, o que eu noto é o seguinte, e obviamente, Samuel, eu já conversei bastante com o Guerra, quando o Guerra ainda era presidente do sindicato, sobre esse tema, o tema de que eu acho particularmente que o preço da corrida de táxi em Santos é alto. O sindicato tem a sua posição e eu compreendo os argumentos. Mas é que, comparativamente, se você vai para o Rio de Janeiro, vai para Brasília mesmo tinha, até antes do Uber e Cabify, anos atrás, tinha lá o Disque 30, que você já saía com 30% de desconto na bandeirada, porque, naturalmente, é a questão da concorrência mesmo, né? Eu acho que, eu entendo que, além do preço da corrida em Santos ser alto, eu entendo que há um número pequeno, e aí provavelmente isso não é um problema do sindicato, é um problema da liberação das licenças, das placas aí da prefeitura. Eu acho que o número de carros é pequeno para a demanda da cidade. Você hoje tem um trânsito infernal em Santos, porque não tem ordenamento do transporte coletivo na cidade. Então o sujeito não usa ônibus porque ele usa carro porque ele não tem ônibus para usar. Se ele não tem ônibus para usar, ele vai colocar o seu veículo na rua e vai aumentar o trânsito na cidade. Claro que se você tiver uma oferta maior, seja de táxi ou dos veículos que funcionam sob os aplicativos, isso vai diminuir o volume de carros na cidade, porque a pessoa vai se deslocar de um lado para outro, não vai ficar olhando para o lado para ver se tem estacionamento, vaga e tal. Então, essas coisas, por isso é que eu vejo que há uma necessidade
de que ambas as partes, ou de que todas as partes, entendam que a sociedade evolui. Quando o Samuel coloca adequadamente que há uma regulamentação em perspectiva aqui na cidade, o que me parece é o seguinte: não tem sentido, já que, pelo que eu entendi, a posição do sindicato é de que vamos concorrer. Né? Me parece que essa, já que não há outras condições, vamos concorrer. Então, mesmo que não fosse essa posição, o que me parece importante, fundamental, assim, imprescindível, é que o poder público entenda que a sociedade evolui porque precisa gastar menos, porque precisa chegar, no nosso caso aqui, precisa chegar do lugar que sai para o lugar que quer chegar, porque precisa chegar com mais rapidez, com mais segurança, com vias menos lotadas. Então, essas coisas o poder público não pode deixar de observar. Tem que ter os olhos atentos e voltados para a evolução da sociedade. Então, o que eu acho, Edgar, terminando aqui, é que o que precisa ser visto é o conceito de evolução, o conceito de concorrência. É claro que se tem um custo mais alto e um custo mais baixo, eu vou optar pelo custo mais baixo. Se o custo mais baixo for o do táxi, porque em alguns momentos é o do táxi, as pessoas têm que ficar observando também. Em alguns momentos o custo mais baixo é o do táxi, então é claro que não tem sentido que as pessoas fiquem lutando contra o que é, assim, é um vento que vem a favor destas mudanças. Né? Santana, quer colocar alguma coisa aí? Né? Eu gostaria de colocar que, na verdade, os dois serviços, eles têm os seus diferenciais e também cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? No caso dos taxistas de Santos, os táxis de modo geral, mais especificamente os taxistas de Santos, eu acho que quem pega ou pegava táxi sabe muito bem do que eu estou falando. A qualidade do atendimento dos taxistas de Santos deixa muito a desejar. Evidentemente, não há exclusividade, essa qualidade de serviço que deixa a desejar, não é exclusividade dos taxistas de Santos. Mas eu até posso citar aqui um caso que para mim foi muito emblemático. O Butrão, quando você apresentava para outro programa aqui na casa, eu era participar como comentarista e vinha para cá atrasado, solicitei um táxi. E aí, terno e gravata, no verão senegalês, e eu pedi ao motorista, por favor, liga o ar-condicionado, senão eu vou chegar lá pingando, lá vai parecer que eu vim de uma maratona, né? Não tinha ar-condicionado. Aí pior ainda, o motorista falou assim, não, eu não vou ligar porque meu tanque de combustível está na reserva. É demais. Né? Então, se fosse um caso isolado, seria já seria ruim, mas, na verdade, é uma prática muito comum, é uma queixa muito comum, o atendimento dos taxistas em Santos. Agora, por outro lado, o Cabify e o Uber, uma dúvida que fica muito grande ainda com os usuários, os passageiros, é com relação à segurança do profissional que está ali ao volante, porque muitas vezes não é uma empresa que tem um vínculo empregatício, são pessoas que utilizam o aplicativo para intermediar a viagem. Então, ainda assim, existe a dúvida do passageiro com relação ao profissional que está conduzindo o volante. E também a insegurança em relação, caso aconteça algum acidente, quem vai ser responsabilizado e assim por diante. Então, eu acho que eu gostaria de aproveitar a participação dos dois para dar a cada um uma explicação com relação a esses aspectos que eu estou destacando. O Samuel, né, que representa o Sinditaxi, eu acho que havia realmente uma certa acomodação por parte dos taxistas, não havia concorrência, enfim, se entendiam lá do seu modo, próprias cooperativas, radiotáxi, sei lá, enfim. Mas isso que o Santana falou é uma coisa grave, né? Não tem cabimento. O cara está de paletó, vai para um programa de televisão, precisa de um táxi, pede para que ligue o ar-condicionado e não pode ligar o ar-condicionado porque o tanque está na reserva. Enfim, é coisa que realmente é absolutamente inaceitável. Você admite esse tipo de problema? Realmente houve uma acomodação dos taxistas? Estamos falando aqui da cidade, né? Vamos falar pelo Brasil inteiro, que evidentemente que as coisas são até muito piores do que acontece aqui, né? Mas eu queria ouvir você a respeito dessa colocação do Marco. Bom, o que eu acho é que em todo segmento da sociedade, em toda categoria profissional, você tem o bom e o mau profissional. Se não fosse dessa forma, não existiriam ouvidorias, por exemplo, da Polícia Militar. Então existe o bom e o mau profissional. Só para ter o respeito à opinião do Marco, mas hoje em Santos, todo o veículo de táxi ele é obrigado a ter ar-condicionado. Ele está autorizado a trabalhar se ele não tiver ar-condicionado. A nossa frota ela é uma das melhores do Brasil.
Ela é uma das melhores do Brasil. Você pode visitar qualquer cidade que você vai ter a exata noção do que eu estou falando. E o fruto disso, a nossa tarifa, que o Esmeraldo falou, eu não considero a tarifa do táxi em Santos uma tarifa absurda. Santos é uma cidade que naturalmente ela não é barata. Se você vai tomar um cafezinho hoje em Santos, você paga mais caro do que em São Vicente. Então é uma cidade naturalmente mais cara. Porém, a nossa tarifa ela é determinada pelo poder público. É a prefeitura que estipula essa tarifa baseada numa planilha de custos. Por isso que você vê uma frota renovada, por isso que nós temos essa qualidade. E existem falhas? Existem, mas nós estamos hoje buscando a excelência do nosso serviço. O taxista está passando por treinamento. No ano que passou, a gente fez, em parceria com a prefeitura, um treinamento de atendimento ao idoso. Quinta-feira, dia 27, nós fizemos um seminário aqui em Santos, através da Central dos Sindicatos Brasileiros, com palestras. Tivemos uma palestra com uma psicóloga, focando esse lado do atendimento ao passageiro. Então, existem coisas a melhorar? Existem. Porém, o serviço de táxi em Santos, ele não é ruim. E o taxista, ele não tem medo da concorrência. Você que está em casa, você tem a certeza disso. O taxista, ele não tem medo da concorrência. Ele só quer a garantia legal do seu trabalho e poder concorrer em condições igualitárias. Não dessa maneira desleal e horrorosa que acontece hoje. O Daniel vai responder aí também esse questionamento do Marcos Santana em relação à segurança que o usuário pode ter em relação à capacitação aí do motorista que o está levando para casa, para o trabalho, seja lá para onde for, em relação ao Cabify, né? Mas vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, então, a gente abre com essa resposta do representante aqui do aplicativo. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é preciso estar sempre atualizado e saber como enfrentar novos desafios. Na Universidade Santa Cecília, você pode fazer especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos presenciais e à distância. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Faça pós-Unisanta e amplie seus horizontes. 34º Jogos da Unisanta. Acompanhe até 19 de maio tudo o que acontece no maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. Todos os dias, durante toda a programação. Resultados no Espaço Unisanta, no Caderno Regional e ainda no santaportal.com.br. 34º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Muito bem, a gente volta aqui com o Ponto de Vista nesta quarta-feira, debatendo, discutindo, né, e aprofundando com você esta polêmica aqui na cidade, no Brasil inteiro, né? Mas especialmente aqui na cidade de Santos, envolvendo os taxistas e os aplicativos, né, que fazem a concorrência no transporte individual de passageiros, né? Era o Uber, o mais famoso, o mais conhecido. O Uber não está representado aqui por razões já explicadas pelo Marcos Santana no primeiro bloco. E está com a gente aqui o representante do Cabify, aplicativo que está há aproximadamente 30 dias aqui na cidade. Estamos com representantes dos taxistas também aqui, o Samuel, o Daniel conosco e o Esmeraldo lá na ponta, mais uma vez participando e colaborando com a gente. Ficou agora então na abertura do segundo bloco para o Daniel explicar como é que funciona, né, esse filtro aí com relação àquelas pessoas que se disponibilizam e que querem trabalhar com o Cabify. Por exemplo, o motorista é capacitado, é qualificado para que as pessoas possam ter confiança no trabalho deles, enfim. Obrigado.
Antes de responder a pergunta, alguns pontos que é legal trazer. A Cabify, ela trabalha com táxis em alguns mercados, tá? Então, o modelo de trabalho nosso, ele foca em mobilidade, tá? Só que quem tem o principal papel de trazer um ambiente de coexistência e mobilidade é o órgão regulatório, claro. Por exemplo, em São Paulo a gente opera com os táxis, principalmente para o diferencial em velocidade que existe esse modal lá, além de conseguir pegar os passageiros nas ruas. É algo super complexo, nenhum modal vai conseguir atingir plenamente o que é a necessidade de mobilidade numa cidade. Acho que esse é um ponto interessante de trazer. O segundo ponto, trazendo um pouco sobre serviço e atendimento, no nosso entendimento, o governo ele tem um papel de trazer padrões de execução de trabalho, sim. Uma vez que quando você tem uma mudança de mercado, né, ela vem muito por inovação, tanto em criação de produto, processo, um consumo ele varia, ele afeta diversas esferas assim de uma sociedade, mas também a questão regulatória e de instituições, ou seja, a regulação ela tem que evoluir, as instituições também, para acomodar esse novo modelo de consumo e de serviço perante a realidade que existe. E no caso nosso, a Cabify ela sempre focou em qualidade. Tá? Então, mecanismos tecnológicos como o nosso ajudaram a melhorar isso no dia a dia, né, no longo prazo. E hoje, no caso da Cabify, todos os motoristas, eles têm uma necessidade de, além de uma análise documental obrigatória, tanto pessoal e do veículo, a gente tem uma exigência de carros mais novos se comparado com concorrentes. Inclusive, em outros países, a gente trabalha com carros apenas de 2 anos de vida de idade. Existem reuniões obrigatórias presenciais para trazer boas práticas de como atender bem um passageiro, de como você deve também manter uma manutenção do seu carro e entender também os seus níveis de renda. Existe hoje na classe de transporte, eu trago que é um baixo conhecimento de renda pessoal e financeiro dentro da atividade, o que representa na depreciação dele no longo prazo. Então é algo que a gente também traz dentro do modelo de trabalho nosso. Todos os motoristas passam por exames toxicológicos. E, inclusive, a gente deve trazer hoje ao Brasil, mas já uma prática global, exames psicométricos. Exames que procuram entender o valor dos motoristas e também como é o perfil dessa pessoa. Um perfil muito agressivo, se é alguém que se vai esquecer algo no carro, isso não vai ser devolvido, e por aí vai, né? Então, tem diversos pontos que a Cabify hoje ela já trabalha, isso desde 5 anos de operação, inclusive hoje a gente não muda esse modelo nosso, porque a gente sabe que um modelo onde você tem um transporte massivo, sim, de pessoas, dependendo da forma que você desenvolve ele e você cresce ele pode prejudicar o que seria a segurança e qualidade, que se você analisar em transporte é primordial. Até muito desse investimento que a gente traz hoje no Brasil é para continuar trazendo controles, processos para qualidade na plataforma. Então, sim, eu trago que o modelo de táxi, não só no Brasil, mas em diversos países, pelo nível tecnológico existente no município, tem muitos baixos controles em relação ao que seria a qualidade e segurança. Então, dependendo do município que você está ou da região que você vive, você quer usar esse tipo de demanda, você pode ser prejudicado por serviços ruins, com certeza. Eu falo isso porque eu sou peruano, tá? Quem já esteve em Lima, Arequipa, vai ver que o serviço lá, sim, se eu comparar com o Brasil está aqui, o nível de qualidade de entrega lá é muito, mas muito baixo, o risco é enorme também de furto, sequestro, etc. Enquanto aqui não, né? Acho que a gente pode trazer o exemplo, eu trago muito exemplo de São Paulo, de Santos eu tenho conhecido agora. Então, uma vez que a gente trouxe tecnologias para desenvolver esse modelo de trabalho, eu gosto de trazer, a gente vem como intermediador de transporte, né? Eu não sou como se fosse uma cooperativa, que eu tenho carros, frotas, etc. A gente intermedia transporte, motoristas autônomos com passageiros privados. A gente trouxe junto com isso várias tecnologias para medir qualidade e segurança. Então, veio desde as avaliações dos usuários numa viagem, veio desde métricas claras. Então, por exemplo, eu entendo se uma velocidade média de uma viagem ela está simplesmente menor do que deveria ser, por que esse carro está andando mais devagar, tem algum problema no carro ou não. Eu entendo se tem um desvio de rota ao solicitado. Todas as viagens, sejam municipais, intermunicipais, enfim, são
acompanhadas por vocês. Em tempo real, inclusive a gente tem uma equipe tem uma hoje, central 24 horas, 7 dias por semana, que presta serviço aos motoristas principalmente. Então, por inconvenientes que podem acontecer durante a viagem. E além de análise de dados, né? Acho que o grande diferencial nosso quando a gente chega numa cidade, principalmente ao governo local, o grande ganho, além de mobilidade, é que a gente traz inteligência ao que seria transporte. Então eu entendo vias públicas que têm maior demanda, vias públicas com maior congestionamento, onde é maior oferta, onde é maior demanda, onde tem as maiores deixadas de passageiros. Então, até para a construção do sistema inteligente de mobilidade. Em grandes, por exemplo, na cidade do México mesmo, a gente teve com projetos públicos para construções de viadutos, transporte público mais eficiente numa região que estava sendo mal atendida, e até uma congruência, onde o nosso modelo de transporte ele entra num sistema multimodal de transporte, né? Então, deixa o passageiro até um ponto de trem ou até um ponto de ônibus, desse modelo ele consegue seguir até o trabalho e volta. Então, a segurança e a qualidade que se traz quando entra um modelo como o nosso é principalmente aos controles criados pela tecnologia desenvolvida. A gente tem uma séria dúvida, porque, por exemplo, o Uber chegou, era uma grande novidade, né? Aqui principalmente para a cidade de Santos, né, especificamente. Uma grande novidade, oferecia serviços de muita qualidade, você chamava, o Uber vinha um Corolla, né? Você ligava de outro lugar, o cara vinha, não, fiz o serviço, eu fui, não sei, pegou de Uber, enfim, fui de Fusion. Fusion, né? Aí, não, qual foi o carro que tirei? Um Honda Civic, ou um Honda City, enfim. E uns tempos para cá não tem sido bem assim, né? Não. Os carros diminuíram de tamanho, não é a mesma qualidade que a gente via nos serviços, essa coisa toda, enfim. Eu sei que você explica que o Cabify tem um outro cuidado, enfim. Mas eu queria entrar no outro assunto, aproveitando, né, Esmeraldo e Santana. Afinal de contas, o Samuel, a gente fala, você repete muito isso, que é uma concorrência desleal. O que é isso? É imposto que o aplicativo não paga e o taxista tem que recolher, é isso? A concorrência desleal é quando ela não segue nenhum parâmetro legal. Por exemplo, eles estipulam a própria tarifa, diferentemente do taxista. E isso que você acabou de falar, Buturão, é o reflexo. A qualidade dos veículos cai porque o cidadão ele não tem como manter um veículo de um padrão mais elevado com uma tarifa muito, muito baixa. E isso é matemática pura. Até o cidadão que tem seu carro particular estacionado na sua garagem, ele sabe quanto custa aquele carro. Então você praticar um preço rodando uma alta quilometragem diária e seu lucro ser reduzido, você ainda pagando uma porcentagem que é remetida ao exterior, aquele seu carro ele vai se desfazendo e você não tem como continuar num padrão elevado. A qualidade do veículo ela vai cair e muito. Ao contrário do táxi hoje, que eu volto a repetir, a nossa frota, nós temos algum desses modelos que você citou, hoje existem no serviço de táxi. Você pode comprovar isso nos pontos. E a questão da mobilidade também, que eu preciso falar, a nossa frota hoje em Santos, ela é suficiente para atender a demanda. O que acontece são as dificuldades relativas à mobilidade urbana. O cidadão hoje ele tem uma certa dificuldade de se locomover em Santos, principalmente nos horários de pico. E a entrada dessas plataformas na cidade na minha opinião, uma incoerência gigantesca. Como que você pode ajudar no conceito de mobilidade urbana inserindo um número maior de veículos particulares nas ruas, sem um limite determinado? Isso vai contra o conceito de mobilidade. O conceito de mobilidade urbana é você privilegiar o transporte público, sejam ele ônibus, o táxi, agora o VLT. Você colocando veículos particulares nas ruas, você aumenta e muito o número de carros. Hoje, qualquer santista que tem um veículo, ele é um motorista do aplicativo em potencial. E isso não tem limite. Então você imagina uma cidade hoje, que se eu não me engano são 38 km² aqui a nossa ilha, abarrotada de carros particulares, aí nós ficamos o taxista prejudicado na sua renda, que caiu mais 60%, o outro, que praticamente vive numa escravidão moderna, tendo que pagar e ver seu dinheiro sendo remetido para fora do Brasil, e ainda prejudicando toda a população, que mais dia menos dia não vai conseguir se locomover na cidade de Santos. Como é que você convence, por exemplo, um motorista
a aderir ao Cabify. Como é que ele ganha? Qual é o retorno que ele tem, financeiro aproximadamente? Né? Acho que é legal trazer, acho que é inevitável a comparação nossa ao Uber, tá? Mas eu queria trazer que as operações são bem diferentes, tá? Então, lembrando sempre que o Uber foi convidado várias vezes, o Santana já explicou isso no bloco anterior, lamentavelmente acabou nunca se oferecendo, concordando com a participação, agendando alguma coisa. Não. Nunca tivemos a oportunidade de ter um ok do Uber, já havíamos tido em outra oportunidade o ok aqui do Samuel, do sindicato, e agora uma satisfação de receber aqui o representante do Cabify que prontamente, né, atendeu o nosso convite, isso é muito importante. Agora, então, eu fiz essa pergunta porque é para a gente entender, mais ou menos, sim. como o cara ganha dinheiro com essa... Tá certo. Não, eu só trago a relação da comparação por ser inevitável, mas também para desligar um pouco o conhecimento do que é Uber e também entender que a gente tem modelos diferentes, tá? Para não ter inferências semelhantes ao deles. A Cabify, a gente tem um modelo de precificação. Eu trago muito, vou trazer muito de exemplo São Paulo, que foi onde eu tive muito mais dentro da operação. Hoje eu tenho uma equipe que é mais focada em Santos, então não tenho tantos números na cabeça. Mas praticamente quando a gente lança qualquer cidade, a gente estuda todos os modelos de transporte possíveis. Tá? Então no caso de São Paulo, a gente teve um levantamento de todos os custos de uma cooperativa, de um taxista dono do próprio automóvel dele, um taxista alugando alvarás, que é proibido, mas isso é super comum também de acontecer, um taxista também trabalhando para cooperativas, utilizando desse modelo, e aí um modelo financeiro e contábil claro de cada uma dessas atividades. Da mesma maneira eu fiz de concorrentes, também fiz de outros modelos, e a gente modelou o nosso do Cabify. Tá? Quando é trazido a discussão de precificação, o modelo criado pela Cabify, ela vem em cima de suprir uma aquisição de carro, uma manutenção do carro e também os gastos operacionais. Mas lógico, na realidade de São Paulo, eu não trago a realidade de Santos porque eu não estudei, por isso eu prefiro não fazer uma inferência para Santos. No modelo do taxista criado por precificação regulamentada pelo governo na época, o taxista ele tinha uma renda no nível de otimização de frota de 70% a 75%, ou seja, é o tempo que ele tem passageiros e não está ocioso, de quase 2,2, 2,3 em cima do real investido. Então, na hora que você traz uma dinâmica de investimento, tá? Que nível de renda uma atividade sendo criada, tanto a nível público e particular, tem um nível de retorno de 220% em cima do real investido. Tá, então é um nível muito alto, se a gente trazer em cima disso. Na hora que você começa a solidificar um pouco os dados, hoje um modelo que faça sentido também de rentabilidade por capital investido, que eu acho que esse que é o melhor modelo de trazer, uma renda que venha de 30%, 50% até 70% é super interessante. Se você falar hoje para um nível de investidor ou qualquer pessoa que você tem uma atividade vai te render 50%, o cara ele vai te dar capital. Tá, então hoje o modelo de precificação nosso, ele vem tanto para trazer uma rentabilidade, que seja um lucro. Eu faço um lucro não em cima de custo operacional, mas sim custo administrativo, financeiro, depreciação, manutenção, financiamento de carro, mas que com certeza as tarifas praticadas com táxi vai ser inferior, mas ainda assim a ponto de conseguir sustentar uma atividade dessa no longo prazo. Porque como eu trago, o nosso modelo ele foca qualidade. Ele não quer que se deprecie no longo prazo. Se eu tenho uma renda que não faça sentido, hoje, um carro que eu tenho agora, daqui a um ano ele não vai conseguir pagar a troca de pneu deles. Mas é principalmente também por precificações equivocadas, excesso de automóveis existe, acho que um ponto trazido pelo Samuel faz sentido. O excesso de automóveis reduz a renda por hora de cada motorista e no longo prazo a depreciação. Inclusive a Cabify trabalha com uma entrada de motoristas em relação à demanda, porque eu não quero prejudicar a renda. Haver procura pelo aplicativo. Exato. Vocês barraram ou não? Exato. Nesse contexto Em aí, Santos Não há mais necessidade de carro. Hoje no Brasil eu tenho, por exemplo, eu não consigo abrir dados detalhados, mas a gente tem mais de 150 mil pessoas que querem ser motoristas Cabify. Apenas uma porcentagem deles entra. A gente não coloca mais, porque eu acabo matando a operação nossa, né? Eu sei que se eu colocar num local que tem demanda para 10 carros e eu coloco 20, a renda por hora que poderia ser R$30 cai para 15. Daniel, então, justamente nesse contexto que você está falando, você tem uma estimativa, um valor exato ou aproximado de quantas horas de trabalho um profissional do Cabify executa por dia e qual é o rendimento dele? Tenho. Eu não posso trazer uns detalhes, até por questão de competição, tá? Mas hoje o nível de utilização, ele não é horas por dia, por não é exemplo? full time,
tá? Eu vou falar que hoje esse tipo de perfil, a minoria trabalha mais do que 8 horas ou 6 horas por dia, tá? Então, na hora que se discute limitação de carros, já é uma discussão um pouco equivocada, que aí vem um pouco em cima do projeto que está sendo discutido no nível federal. Diferentemente, por exemplo, o município de São Paulo, ele trata o uso do modal viário. Então, se eu não tenho... o que significa isso? Se eu tenho 1000 carros, não significa que eu sair agora nas ruas vão ter 1000 carros conectados no modelo privado. Significa que eu vou ter uma porcentagem deles. Porque as pessoas trabalham muito para complementar a renda. Então, hoje, em média, eu posso te trazer que uma cidade como a nossa, São Paulo, até Santos, ele tem uma média de utilização de 4 horas por dia. Tá? Então isso explica muitas coisas. Ele explica que pode ser uma renda Não extra. existe nenhuma exigência por vocês de um mínimo de horas por dia que o veículo tem que rodar no Cabify? A gente tem modelos numa entrada de mercado de bonificações, tá? Então, faz tantas viagens, você pode ganhar um prêmio a mais pelas viagens, mas é principalmente um mecanismo de entrada de mercado, porque é um mecanismo super... A gente está num mercado agressivo, eu não falo... principalmente a concorrentes como Uber, etc. Então a gente tem um modelo para fazer isso, mas ele tem uma autonomia clara de utilização das horas que ele queira. Então conecta, sai. É lógico, se alguém quer investir para entrar nesta atividade, é algo que a gente mostra claramente, não faz sentido você comprar um carro, arcar com financiamento, depreciação e manutenção para utilizar menos de 4 a 6 horas de dia por trabalho. Porque o investimento está sendo para aquela atividade. Daniel, eu pergunto isso porque é uma preocupação de muitos passageiros, pegar um motorista com excesso de horas de trabalho por dia, já está cansado, a atenção não é a mesma, já está mais irritado. Por exemplo, um motorista que trabalha 10, 12 horas no volante, 10 horas no trabalho já é desgastante, ainda mais no volante, é muito mais desgastante ainda, né? A gente já teve pessoas, motoristas nossos, que eles acabaram saindo da plataforma por isso. Tá? Então, a gente tem um cuidado de atender o nosso passageiro. Então ele tem que ter uma experiência boa quando ele está utilizando. Esse é o nosso diferencial. Eu não entro para brigar por preço, por exemplo, com concorrentes. O nosso preço ele é superior de concorrentes. É acima. É acima. Então por isso que eu falo, é bom desvincular bastante o que se conhece e se discute muito a Uber. A gente tem uma concorrência, mas a gente tem um modelo de trabalho muito, muito diferente, que acaba quebrando algumas discussões que existem em relação a ele. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Esmeralda? Vai falar daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo e a gente volta já, abrindo espaço aqui para o nosso Esmeralda. Aliás, Santana, entregaram aqui na semana passada uma característica importante, uma qualidade muito interessante e fundamental do nosso Esmeralda Tarquínio, que canta também, né? Voltamos daqui a pouquinho, até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Você entregaria sua família para quem você não conhece? Pois é, por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso diariamente ao utilizar um serviço de transporte regular. Você acha isso correto? Os representantes dos taxistas vêm cobrando das autoridades uma fiscalização mais enérgica para coibir essa ilegalidade que vem se expandindo em nossa região. Gostaríamos de pedir o seu apoio, que você entenda que táxi é legal, seguro e o preço mais justo entre 2 pontos. Por isso, eu quero que você repita comigo, táxi é legal. Uma campanha da ACAT, Cooper, Onda Azul, Disque Táxi, Baixada Táxi e Sindicato dos Taxistas. Muito bem, voltamos. Este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso Ponto de Vista. Eu já abro espaço, como prometi no final do bloco anterior, ao nosso Esmeraldo Tarquínio Neto. Diga, Esmeraldo. Uma curiosidade que para o Daniel e depois uma pergunta para o Samuel. Quando você listou, acho que 8 ou 9 cidades onde vocês estão funcionando,
O fato de vocês terem implantado a plataforma de vocês aqui em Santos, isso teve alguma coisa que tenha chamado a atenção para trazer isso para o mercado de Santos, ou foi a proximidade de São Paulo, ou qualquer coisa assim? Essa é uma pergunta que eu faço para você. E para o Samuel, perguntar a ele se os taxistas de Santos, os filiados, os associados ao Sinditaxi, sindicalizados, pensam em uma campanha de redução, de diminuição de tarifa, um percentual a menos, isso independentemente dos custos liberados aí pelo Poder Público Municipal. Bom, Daniel, fala sobre a cidade aí, qual foi o motivo? Santos tem é uma cidade com uma enorme densidade também empresarial, principalmente pelo porto, a gente olhar a região, né, a Baixada Santista em si tem um potencial enorme por isso. Também pela proximidade com São Paulo. A gente olha hoje São Paulo como um grande mercado com várias regiões e Santos é uma delas. Por isso a entrada aqui na cidade de Santos. Muito bem. Samuel, pois não. A nossa tarifa, ela é engessada. A nossa tarifa ela é determinada pelo prefeito. Nós não podemos reduzir. Mas nós temos a ideia, nós estamos caminhando na direção de um aplicativo único para a cidade. Está sendo discutido, e esse aplicativo o que ele vai trazer? Maior controle da frota e consequentemente, a maior qualidade do serviço. Isso, quando você fala na cidade, todas as cooperativas e os motoristas privados, que têm o seu carro próprio, que não estão cooperados, né? Para toda a frota da cidade de Santos. Tá. É uma ideia embrionária, mas nós estamos caminhando que a gente não vê outra saída. Até para trazer uma qualidade melhor para o serviço, isso vai de encontro até ao que o Daniel falou. Esses aplicativos, eles vendem uma falsa ideia de qualidade. As pessoas, elas quando fazem uso desse serviço, elas têm que conhecer a verdade. Esse aplicativo que hoje está representado na mesa, ele em 6 meses, ele teve 3.154 reclamações no site Reclame Aqui na internet. Então você veja bem, em 6 meses, 3.000 reclamações, a qualidade ela foi por água abaixo. O serviço de táxi, ele pode não ser perfeito, mas você conhece aquele cidadão ele é da sua cidade. E dentro do veículo, você tem um telefone de reclamações da CT. Se aquele motorista ele fizer algo que não condiga com um bom atendimento, que fuja dos padrões de atendimento, você deve denunciá-lo à CT. E isso é o padrão é o padrão de conduta de todo cidadão. Se você vê alguma irregularidade, você deve denunciar. O Daniel falou em aluguel de alvará de táxi. Eu acho que o cidadão, o bom cidadão, se ele tem conhecimento de alguma irregularidade, ele deve se dirigir ao órgão competente, formalizar uma denúncia. Isso com certeza vai ser averiguado. Participações aí com a gente, ô Santana? Isso. O Luiz Leite ele tem uma curiosidade, quer saber se o serviço do Cabify vai chegar a Praia Grande, Cubatão, Guarujá e São Vicente. E o Antônio Mendes Brás, ele disse que ele é de Ribeirão Preto, mas vem sempre a Santos. E um pouco mais de um mês atrás, ele desceu na rodoviária e pediu um táxi. E disse ao taxista que iria até o Clube de Portuários, portanto ali perto, né? Então o taxista não aceitou levar e ele ainda tentou com mais outros 3 taxistas e não conseguiu pegar um táxi até o Portuários e teve que fazer a viagem por ônibus. Pessoa que quer rádio táxi, não, ele diz aqui no ponto que fica na rodoviária. O ponto fica na rodoviária. E é isso. Qual o nome dele, Antônio? É o Antônio Mendes Brás. Ô, Antônio Mendes Brás, eu não duvido que isso possa ter ocorrido. Só que eu, no seu lugar, imediatamente, eu faria uso do telefone e chamaria a autoridade para que tomasse providências. Eu acho que nosso país ele está passando por uma fase... Qual autoridade você diz? Polícia? CT. Ah, CT. Às vezes até o fiscal ali que está na rodoviária Isso. mesmo. Ali existe um fiscal que ele pode tomar providências. Aliás, ele pode não, ele deve. E Por vai, exemplo, e vai tomar providência. O taxista a fazer a corrida? Ele vai reter os documentos desse motorista. Se ele não for permitido... Eu não iria mais para esse taxista. Não. Lógico que não. Se ele for permissionário, a gente vai reter os documentos. Se ele for motorista auxiliar, vai reter e vai exigir a presença do permissionário na CT para que preste esclarecimentos, e esse motorista ele pode ser punido. Desde uma advertência até a cassação da licença. Então, o nosso país ele vive uma fase nefasta. A gente vê coisas horrorosas que a gente nunca imaginou que acontecesse. Então, o que está faltando ao cidadão
é ele fazer a parte dele. Se você vê alguma irregularidade, você denuncie. Isso é bom para o taxista. O taxista, ele não é contra a fiscalização, nós somos fiscalizados todo dia e nós não somos contra esse tipo de conduta. Se a pessoa ela é mal atendida, ela deve denunciar sim. Denunciar porque isso traz a melhora do serviço. Sem dúvida nenhuma, é verdade. Agora, procure o agente da CT, né, e faça essa reclamação na questão da rodoviária. Né? Evidentemente, você não vai embarcar no carro do motorista que não quer te levar. Né? Com relação ao crescimento aqui do Cabify, São Vicente, Praia Grande, enfim. Como eu comentei, a gente entrou em Santos como um ponto inicial na Baixada Santista. Então, temos expectativa assim, de expansão, mas ainda não temos prazo. Isso vai depender da demanda. Então, como eu disse, a gente coloca mais carros a partir do momento que a demanda aumenta. Então, uma vez que a gente sinta que há uma demanda necessária para começar a expansão, a gente deve fazer isso. Agora, o clima já andou mais quente, né, o Samuel, em relação, não ao Cabify que chegou agora, há 30 dias, 30 e poucos dias, né, Daniel? Mas especialmente dos taxistas em relação ao Uber, né? E aconteceram até algumas agressões, né? Coisas que a gente, evidentemente, não concorda, não recomenda em hipótese alguma. Parece que as coisas agora se acalmaram um pouco, a impressão minha. Doutor, inclusive, se me permite, até excessos de pessoas que tinham carro preto, particulares, estava levando a mãe no médico, foi confundida com o motorista do Uber e tiveram o vidro quebrado. Várias ocorrências aconteceram desse tipo também. Nós somos totalmente contra a violência. E nós nunca orientamos o profissional a ter esse tipo de conduta. Aliás, o contrário. Você deve ter uma atitude que passe às demais pessoas até uma confiança e uma segurança. E hoje está muito mais calmo, mas vem trazendo muito transtorno na vida do taxista. O taxista, hoje, ele teve a sua renda expurgada, ele está muito difícil conseguir ter uma subsistência decente. E as pessoas que nos assistem hoje, o que está acontecendo com o taxista é o que vai fazer uma comparação aqui rápida com essa lei da terceirização. Você que tem seu emprego hoje, você peça a Deus para não acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o taxista, que você vai perder seu emprego e vão colocar alguém no seu lugar ganhando metade do que você ganha e fazendo o mesmo serviço. Você vai ficar fora do mercado de trabalho e vai perder o chão. Exatamente isso que está acontecendo com o taxista. Ele perdeu sua renda para um sistema bilionário que, na realidade, oferece o mesmo serviço e ainda abusa da falta de oportunidade de algumas pessoas que se veem ali numa encruzilhada e se sujeitam a ser motoristas desse tipo de serviço. Daniel, você já disse que há um diferencial, já explicou aí várias diferenças entre o serviço que é praticado pelo Cabify e o que a gente está acostumado com o Uber, aqui que está há bastante tempo já aqui na cidade, na região metropolitana de São Paulo também, enfim, né? O que você poderia propor aí? Nós estamos aqui com muita satisfação recebendo aqui duas pontas do assunto, do tema. Democraticamente abrindo espaço para os dois lados, enfim, é claro que o ideal é que o terceiro interessado, o Uber, também tivesse aqui sentado, porque é o concorrente mais direto dos taxistas, né? O que mais dor de cabeça deu aos taxistas, enfim, nesse tempo todo o Cabify ainda está chegando, ainda não há assim uma animosidade, eu espero que isso não aconteça de maneira nenhuma. Mas o que poderia ser proposto aí numa discussão entre vocês, os taxistas, enfim, na visão de vocês, para que todo mundo consiga viver bem? Como eu comentei, né, a Cabify ela entra para suprir necessidade de mobilidade, né? Então a gente opera com táxis em algumas cidades e regiões, mas isso vem muito pelo ambiente regulatório criado local. Então, com certeza, um entendimento para um município como Santos é entender quais são os diferenciais que o modelo de táxi pode ter. Ou seja, taxistas podem também se cadastrar Se fizer sentido a regulação local. Simples. Em São Paulo faz sentido. Os taxistas têm diferenciais muito claros, inclusive tiveram exigências grandes de qualidade, que é o foco de trabalho nosso, que fez sentido a gente trabalhar com alguns taxistas lá. No caso lá a gente tem operado com os táxis pretos, né? No caso de Madrid a gente também trabalha com taxistas. Em outros países a gente tem estudado também. Em Santiago a gente começou a trabalhar, mas devido ao modelo regulatório não fazia mais sentido pelo que foi criado. Então a cidade, o município, ele tem um papel enorme em conseguir criar um ambiente favorável para que 2 ou 3 ou 4 modais consigam operar juntos, como eu disse. Muito é visto no transporte de uma cidade, acho que é legal trazer esse ponto, que o consumo da pessoa, do serviço de transporte, ele é único.
Ou seja, se eu quero ir de A para B, todo mundo vai querer ir da mesma maneira de A para B. Mas o consumo do transporte, mobilidade, ele tem diversos segmentos de preferências. Eu posso querer alguém que queira mais barato, alguém que quer mais qualidade, alguém que quer rapidez, alguém que quer um carrinho de bebê, alguém que quer um helicóptero, um avião, a gente opera com helicópteros e aviões em outros países. Então o transporte ele não é simplesmente ir de A a B no mesmo carro. Uma vez que isso é bem entendido, que é o que eu discuto muito nos reguladores, é que ele não é entendido a nível governamental, claramente que transporte é diferenças de consumo, ele não cria legislações que são inteligentes. Tá? A regulamentação e a legislação ela tem que ser inteligente a ponto de que desenvolver o que ela está vindo propor. Se ela vem desenvolver o que é mobilidade, ela tem que entender isso, criar modelos regulatórios que façam sentido tanto para táxi, motorista autônomo, motorista privado, carros executivos, etc. E isso ser desenvolvido por intermediadores e aplicativos como o nosso. Então, o ponto que eu quero chegar é, com certeza, o governo e a cidade têm um papel fundamental para que isso seja desenvolvido a longo prazo. Diga, Esmeralda. Uma característica do Santista é a curiosidade, né? O Santista sempre foi muito curioso. Mas eu acho importante, Daniel, quando você, em outras oportunidades, aqui no Ponto de Vista, ou para outros meios de comunicação da cidade, eu acho que é legal que você... Porque, por mais entusiasta que eu seja desse serviço, porque eu sou entusiasta, isso eu sou, como eu deixei claro desde o início, é importante que nós saibamos... o modelo de negócio de vocês eu mais ou menos compreendi. Mas é importante que esses números, que você ainda não domina... porque a tua base está em São Paulo, né, principalmente, que sejam transmitidos para cá, porque essa curiosidade do Santista vai se transformar numa opinião, e isso é importante, não adianta, não estou dizendo que vocês têm que mascarar os resultados, obviamente que não, mas é importante porque o Santista se posiciona, muitas vezes se posiciona mal, mas se posiciona, o importante é ter posição. Eu acho que o que é importante é ter posição. E acho que, assim, você, talvez, o Cabify, deveria, quando vocês tiverem condições, divulgar estes números e mostrar para a cidade, porque senão fica a dúvida. Será que eles são só bicho-papões? Será que eles são bichos-papões? O importante é que vocês se insiram na cidade de forma que nós consigamos ver, e isso seria o melhor cenário do mundo, ver uma convivência harmônica dentro do que for possível com os motoristas de táxi. Porque a cidade que é uma cidade que tem no seu lema, a cidade que ensina, ela tem na urbanidade, na civilidade, uma característica que é inatacável. A gente gosta de ter coisas novas, modernas, nós somos uma cidade moderna, mas a gente também quer saber aonde é que essa modernidade vai nos levar. Eu continuo dizendo, sou entusiasta do serviço, espero que esse serviço dê certo, mas como eu havia falado num dos intervalos, não se pode vilipendiar o trabalho de ninguém, né? O trabalho do taxista, o trabalho do motorista, dos aplicativos e também o trabalho de vocês. Quer dizer, o plano de negócio de vocês vai se adequando e tal, mas vocês têm um limite, né? Não dá para você abrir tanto a ponto de não ter lucro ou ter uma posição econômica que não agrade. Então, acho que o fato é esse mesmo. Deixa eu só de encerramento aproveitar aqui o gancho para perguntar ao Samuel, né, se ele vislumbra uma possibilidade de uma parceria dos taxistas, pelo menos com o projeto aí do Cabify. Não, nenhuma possibilidade. Hoje eu conclamo os nossos colegas taxistas, o pessoal das radiotáxis, do táxi comum, a se aprimorar cada vez mais e prestar um atendimento cada vez melhor. Santana, algo aí para encerrar, não? Vou agradecer a participação do Uriel Vilas Boas e também do Jairo Nicolucci. O Uriel também anda de aplicativo? Não, o Uriel está falando sobre... não sei se temos tempo para abordar um assunto aqui. Não, só para perguntar, sobre a questão de vários... a mesma pessoa tem várias placas de táxi aqui. Tem várias placas, várias licenças de táxi que ele está colocando. É legal? Não existe isso. Não existe. Cada pessoa tem o seu CPF e aquele alvará ele é cadastrado no seu nome. Isso é impossível. Volto a repetir, quem tiver conhecimento de alguma irregularidade, procure a CT e formalize uma denúncia. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho aqui, não vai dar tempo do Esmeraldo exercer aqui sua qualidade de crooner, de
de cantor e vocalista, enfim, estourou o programa. Você pode... Bom, no outro programa a gente... Não seria assim tão fácil, né? Não é tão fácil, né? Tá certo. Ô, Daniel, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Sucesso a Fico à vocês. disposição. Obrigado também, Samuel. Muito Sucesso obrigado. aos taxistas. Obrigado. Esmeraldo sempre com a gente e o Santana diariamente acompanhando pelas redes sociais a sua participação e as nossas transmissões. A gente juntos, né? De segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, ao vivo, ponto de vista, reprise, eu repito, né? Durante as transmissões dos Jogos da Unisanta, reprise às 7h30 da noite. Obrigado. Tchau.